Diz o ditado popular: a palavra é mais forte que a espada. E de fato, o discurso, quando usado com responsabilidade, torna-se capaz de inspirar transformações individuais e sociais. Mas quando usado para fins escusos, torna-se uma arma capaz de manipular a realidade e dominar a vontade coletiva. A história recente de nosso mundo está repleta de exemplos de lideranças que se destacaram por construir discursos que manipulavam o medo, a esperança e a indignação coletiva. E é justamente no campo político que esses discursos encontram um terreno mais fértil. No especial Shakespeare desse mês, vamos resenhar a peça Júlio César, uma peça histórica que tem diversos temas, dentre os quais um exemplo clássico do enorme poder que tem aquele que consegue melhor articular o seu discurso. Eu sou Gisele Silva Rumim e convido vocês para essa conversa que começa, é claro, logo após a vinheta. As peças históricas de Shakespeare são aquelas que retratam eventos e personagens marcantes de nossa história. Nessas obras, o bardo utiliza-se de fatos documentados historicamente para transformar em dramas intensos, revelando como reis, rainhas e personalidades importantes enfrentavam dilemas políticos, conspirações e batalhas. Mais do que narrar a cronologia de eventos reais, essas peças exploram os bastidores da ambição, da lealdade, da luta pelo poder. E por esta razão, tais obras ultrapassam a importância histórica e acabam ecoando em reflexões sobre liderança, política e humanidade. A peça Júlio César, escrita provavelmente em 1599, retrata a conspiração contra o ditador romano Júlio César, seu assassinato e principalmente as consequências de sua morte. Essa obra faz parte de um conjunto de peças teatrais que tem como tema a história de Roma. Dentre elas se inclui Coriolano e Antônio e Cleópatra. Embora o título carregue o seu nome, César não é a personagem principal dessa trama. Aliás, ele aparece bem pouco na peça. A personagem principal é Marco Júnior Bruto, um membro do Senado honrado e leal aos ideais de Roma, que acaba por entrar nessa conspiração contra César. Na história real, Júlio César foi um dos maiores líderes políticos e militares de Roma do século I antes da era cristã. Após uma campanha militar bem-sucedida para conquistar a Gália, Júlio César acumulou muita riqueza, prestígio e apoio incondicional de seus soldados. Essa ascensão de César começa a incomodar as elites romanas e também um outro líder político e militar muito importante, Pompeu, de quem César havia sido aliado no primeiro triunvirato. O primeiro triunvirato foi uma aliança político e militar entre César, Pompeu e Crasso, mas com a morte de Crasso, essa aliança se desfez. Temendo o crescimento exagerado do poder de César, o Senado começa a apoiar Pompeu. E assim que termina as guerras na Gália, o Senado exige que César dispense seus soldados e retorne para a capital. César se recusa a obedecer o Senado e marcha com seus homens para Roma. Ele cruza o rio Rubicão, o que era terminantemente proibido pelas leis romanas. Ao cruzar o Rubicão com seus soldados, Júlio César desencadeia uma guerra civil entre ele e Pompeu. Como ele termina vencedor nessa guerra, o Senado o nomeia ditador vitalício. Muito embora ele não se utilizasse do título de rei, muitos senadores acreditavam que ele pretendia se tornar um monarca, o que contrariava os ideais políticos de Roma, que era uma república. E foi justamente esse medo de que César destruísse a república que conduziu o Senado à conspiração que assassinou César no ano 44 antes da era cristã. A peça se inicia com o retorno de César a Roma triunfante após a derrota de Pompeu. Em seu desfile de triunfo pelas ruas de Roma, ele recebe uma premonição: cuidado com os idos de março. E enquanto o povo celebra sua vitória, o Senado, temendo seu crescente poder, conspira a sua morte. Dentre esses senadores está Cássio, que tenta convencer Bruto a participar do complô.
Dividido entre sua lealdade para com César e seu dever para com Roma, Bruto acaba colocando Roma em primeiro lugar e participa do assassinato de César. Após o assassinato, Bruto faz um discurso ao povo justificando as atitudes do Senado. Ele argumenta que César era ambicioso e o Senado teve de agir para conter sua tirania. Sua oratória racional e serena convence o público, que o aplaude. O Senado, entretanto, concede que Marco Antônio, aliado de César, faça um discurso, desde que respeite o Senado. Marco Antônio, porém, logo demonstra que é muito mais habilidoso com a oratória e, pouco a pouco, constrói um discurso inflamado, repleto de emoção e ironia. Para incendiar ainda mais os ânimos, Marco Antônio revela que César deixou bens ao povo em seu testamento e exibe o corpo ensanguentado do general como prova da traição cometida e da brutalidade dos senadores. Esse discurso inverte completamente a opinião pública e o povo se revolta contra os senadores. A multidão que antes estava ao lado de Bruto se volta furiosamente contra os conspiradores e o resultado é o caos, tumulto, perseguições e, é claro, o fortalecimento político de Marco Antônio e de Otaviano, que era herdeiro de César. As legiões se levantam em uma guerra civil. Bruto e seus aliados acabam derrotados nessa guerra e, no final das contas, não importou se Bruto e os conspiradores realmente estavam ou não protegendo os ideais de Roma contra um golpe de César. Notem que nessa história não importou a verdade dos fatos, não importou a lealdade, não importou a honradez, não importou a preocupação com a estabilidade das instituições romanas. O que prevaleceu foi a capacidade de Marco Antônio em manipular o seu discurso, que acaba transformando a memória de César perante o povo e convencendo o povo a perseguir justamente aqueles que estavam lutando contra a tirania de César. Essa virada mostra o quanto a verdade das coisas pode ser sufocada, manipulada através de um discurso eloquente. E é justamente por isso que a peça Júlio César continua muito atual. Mais do que um relato histórico, essa peça é um alerta sobre os perigos da manipulação política e sobre a fragilidade de nossas instituições perante discursos persuasivos. Shakespeare, portanto, nos lembra que a palavra é uma arma poderosa e, quando usada para distorcer a realidade, pode mudar o destino de um povo, de uma nação. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima.